Graça e paz seja com a tua vida, meu amado, minha amada. E eu quero abordar um tema um pouco polêmico, né? Que é sobre guardar o sábado. Eu ouvi algumas pessoas dizendo que nós deveríamos guardar o sábado, inclusive pessoas da mídia, padres, até padres da Igreja Romana, como o padre Fábio de Mello, um outro padre também, que eu não me recordo o nome, e outras pessoas que guardam o sábado, Valnice Milhomes, e outras aí, que eu agora nem estou lembrado, mas que eu sei que guardam o sábado, né? E acham que nós também devemos guardar o sábado. E eu quero dizer por que eu não quero guardar o sábado. Eu tenho um direito de me defender sobre essa acusação de que eu sou um herege e não guardo o sábado. Né? O porquê é que no meu coração eu não tenho, o meu coração não me julga por nada, por não guardar o sábado. Muito bem, eu quero ir, em primeiro lugar, à origem do sábado. Acho que todos nós que somos cristãos sabemos. Que somos cristãos, nós sabemos muito bem que o sábado vem do mandamento mosaico, né? O mandamento que Deus deu a Moisés lá no monte, e que este mandamento atingia ao povo judeu. Então, quem era obrigado a guardar o sábado era o povo judeu. Quando o cristianismo veio e iniciou-se com os apóstolos, houve aí uma pequena discussão, eu digo pequeno porque eu não sei, a palavra diz que foi grande, mas eu digo deve ter sido pequena, né? Porque hoje pequena discussão é um bater no outro, né? Então diz assim a palavra de Deus, bem no comecinho, capítulo 1, então alguns dos que tinham descido a Judéia ensinavam assim aos irmãos, alguns dos judeus ensinavam assim aos irmãos. Como hoje ensinam também a mesma coisa, olha bem, se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podereis salvar-vos. Eu acho hoje, as pessoas elas se apegam tanto ao sábado, que elas esquecem que a circuncisão é mais importante do que o sábado. Para o judeu, a circuncisão é mais importante do que guardar o sábado. Né? O sábado foi aí colocado na lei mosaica para que o homem tivesse um dia de descanso, um dia para o Senhor, um dia que ele dedicasse ao Senhor, coisa que não se fazem hoje. Não é questão de dar passo, de quando você pode fazer, se pode, não é isso. A questão é de você se guardar para que neste sábado você possa se dedicar somente a Deus. E as pessoas se dedicam a si próprias, acabam não se dedicando ao Senhor. Mas aqui a discussão era sobre a circuncisão. O que nós devemos fazer? Olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não poderão se salvar. Agora, aí houve um grande conflito, porque Paulo pregava a salvação pela fé, mediante a fé, pela graça de Deus. Então, se a obra está inclusa na nossa salvação, você precisa circuncidar, então a graça vai por água abaixo, a graça deixa de ser graça. Aí o que aconteceu? Tendo tido Paulo e Barnabé numa pequena discussão, e contenda contra eles, os dois se uniram contra os judeus, resolveram então ir, Paulo e Barnabé, e alguns dentre eles subiram para Jerusalém, aos apóstolos e anciãos, sobre esta questão. Então nós não estamos aqui tratando somente da questão do sábado, porque para o judeu a circuncisão era mais importante do que o próprio sábado. Eles estavam pregando a circuncisão, não estavam nem pregando o sábado, a circuncisão, que é a aliança que Deus fez com Abraão. É uma aliança ainda anterior à aliança que Deus fez com Moisés. Muito bem, aí o que ficou? Houve lá a primeira assembleia, ou o primeiro concílio, que é o concílio de Jerusalém, e então eu gostaria só de deixar, porque é muito pouco longo, e eu quero só pegar aqui algumas frases. Vamos lá. Aí uma das pessoas, agora pois,
porque tentais a Deus, diz lá no concílio, no 15:10, porque tentais a Deus, pondo sobre a servir dos discípulos, aqueles que estavam iniciando a sua caminhada, um jugo que nem mesmo nossos pais, nem nós podemos suportar, isso dizendo a respeito da lei. Como que nós podemos colocar sobre o jugo dele, as costas dele, as leis judaicas, se nem mesmo nós podemos suportar? É uma incoerência. É uma incoerência. Você colocar a lei acima da graça de Deus é você anular a graça de Deus. Não adianta falar, não. As pessoas falam, não, eu sou salvo pela graça. Mas você vai ver a vida para que ele possa ser salvo e manter a sua salvação, porque ele acredita que perde. Ele então tem que fazer muito sacrifício. Então, a guarda do sábado, ela está totalmente ligada à salvação. Então, se você não guardar o sábado, você não é salvo. Assim como estava, se você não circuncidar, você não é salvo. Aí você está ligando a salvação a alguma coisa. Eu não posso ligar a minha salvação ao jejum, à minha oração. Não, eu sou salvo. É salvo pela fé. A graça de Deus me deu a salvação e pela fé eu mantenho a minha salvação. Eu digo, eu sou salvo. Deus me salvou, Jesus colocou os meus pecados na cruz do Calvário. Então eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu não estou falando aqui de libertinagem, que muitas pessoas já começam a pensar em libertinagem. Mas a pessoa aí abre um parâmetro muito grande para que a pessoa possa ser libertina. Aí é uma questão do ponto de vista de cada um, da mente de cada um. Se a pessoa já leva por este lado, é porque ela está mal intencionada e não é uma pessoa salva. Infelizmente, nós podemos dizer isso. Então, nem mesmo os próprios discípulos do Senhor estavam querendo colocar essa carga, esse peso em cima dos gentios que se convertiam, porque essa questão, eles não queriam ensinar aos gentios convertidos que eram obrigados a cumprir a lei judaica. É uma incoerência. É como nós queremos colocar no Brasil, no dia de hoje, as leis judaicas. E nós vamos trazer de lá e colocarmos aqui para que o parlamento, para que os deputados, belíssimos deputados, trabalham tanto, esses deputados possam aprovar essas novas leis que vão reger o nosso país. Nós temos uma lei que rege esse país. Nenhuma autoridade é dada se não for por Deus, diz a palavra. Então, se foi feita uma constituição para este país, nós temos que obedecer à constituição deste país. Por que nós queremos importar uma constituição para o nosso país? Esta lei foi feita ao povo judaico. Os costumes eram do povo judaico. Então nós não podemos trazer de maneira alguma isto para a nossa vida, nós que somos gentios. Mas como que você fala isso? Com que autoridade? Muito bem, então nós aqui no versículo 15, 11, foi interrogado, como então nós vamos fazer? Então a pessoa responde, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Quer dizer, a lei, ela não ia influenciar na minha salvação. Assim como o batismo não influencia na minha salvação. Não é um pouco de água que vai fazer diferença na minha vida. Se eu vou ser salvo ou não vou ser salvo. O simbolismo da água é um simbolismo de renascimento, é um simbolismo de purificação, mas isso não significa que eu vou ser, se não fosse desta maneira, o ladrão na cruz não seria salvo. Por quê? Porque ele não foi batizado. O batismo é um canal, é um sacramento para a nossa igreja, é um canal da graça de Deus. Nós recebemos e nós temos que aproveitar o sacramento da igreja para que através dele possamos receber a graça de Deus na nossa vida. Mas eles não são o fim.
eles são todos os sacramentos são o começo das coisas. O começo de Deus nos dar a graça de podermos receber a sua graça sobre a nossa vida. Então nós cremos que somos salvos pela graça, e não pelas obras, e não pela lei. Aí continua. Eles resolveram o que eles resolveram? Então nós vamos lá para Atos capítulo 21, versículo 25, que diz assim: todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havíamos escritos e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, quer dizer, não comer carne sacrificada para os ídolos, do sangue, não beber, não comer do sangue, e do sufocado e da prostituição. Então, não comer carne sacrificada aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Que Paulo diz que, lá em Gálatas, que aquilo que deu para observar, ele observou. Então, nós vemos que nós, gentios, eu sou gentio, não, eu não tenho sangue judeu, eu não sou descendente de judeu, eu não tenho nada com o judaísmo, eu sou gentio, eu sou brasileiro e sou gentio. Nós, gentios, não temos obrigações aqui. Mas com que autoridade você fala isso? Com a autoridade da Bíblia. O primeiro, olhe bem, o primeiro, aqui, a primeira assembleia, que foi feita em Jerusalém pelos apóstolos, aprove ao Espírito, diz ele, aprove ao Espírito e a igreja ali reunida, que tomasse esta decisão, de que nós, gentios, não tínhamos obrigações judaicas. Nenhuma obrigação judaica. Então, eu não sou obrigado a guardar. Antigamente, os gentios se convertiam, e não tinham conhecimento. Qual o gentio que tinha conhecimento da palavra de Deus? Qual o gentio que sabia das leis judaicas? Se o judaísmo, se o povo judeu, naquela época era tido como um povo desprezado, qual povo que queria trazer para si as leis do judaísmo? Logicamente que em cada cidade, conforme ele diz, olha, Moisés tem em cada cidade aqueles que o preguem. Moisés tem, por isso é que nós não vamos pregar as leis judaicas, o judaísmo, nós vamos pregar o cristianismo. E hoje nós vemos que as pessoas estão pregando mais o judaísmo que o cristianismo. Esse é o grande problema da igreja. A igreja, ao invés de cristianizar, desculpa, meu irmão, de cristianizar, de cada vez mais deixar Cristo como centro, ela está tirando e está colocando o judaísmo, ela está colocando a prosperidade, ela está colocando um monte de coisas, e Cristo fica de lado. Cristocêntrico, a igreja cristocêntrica, ela está indo embora. Há muito tempo já foi embora. Então nós vemos hoje, infelizmente, a igreja cada dia mais se envolvendo nessas práticas judaicas, ao invés de se envolver nas práticas cristãs. E aqui foi dispensado aos gentios que eles tivessem obrigações com a lei. Fica bem claro aqui, se você quiser, leia Atos capítulo 15. Atos Apóstolos capítulo 15, você vai ver que nós, gentios, fomos dispensados de cumprir a lei, salvo algumas coisas, que se abster de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue. O do sangue aqui não é transfusão de sangue, não. Do sangue aqui é do sangue que vertiam, é o sangue que as pessoas não podem comer, daquele sangue, e do sangue do sufocado e da prostituição. Então nós temos que ver aqui o que realmente é nosso, que nós devemos fazer. Porque, meu irmão,
nós vamos continuar. Não dá mais tempo, mas nós vamos continuar. Eu vou ter aí mais uma parte com você, porque eu não guardo o sábado. Até a próxima, um forte abraço, Deus te abençoe.